E para nossa alegria, estamos de volta, mais um pouquinho de matemática, e a gente estava trabalhando a parte de geometria plana, certo? Certo, certinho. Passamos por polígonos, né? Falamos lá dos polígonos, aí entramos lá nos detalhes direitinho já da parte de perímetro. Isso. E paramos na parte das áreas. E aí a gente viu que as figuras geométricas, cada uma tem um jeitinho de calcular a área, né? Sim, Algumas mais semelhantes, outras um pouquinho diferentes e tudo mais. Mas a gente já viu de 4 figuras. 4. Na verdade, nós vimos 2, né? Que são os quadriláteros e os triângulos. Isso. Só que nos quadriláteros nós dividimos entre o quadrado e o retângulo e o paralelogramo. E o paralelogramo, que é um retângulo inclinado. E falamos os triângulos. Né? Então, hoje é dia de revisão. Vamos lá? Nossa aula 75.2. Revisão na área. Na área, literalmente na área. Estamos na geometria plana, parte 3, no cálculo de área, certo? Certo. E aí a gente viu de algumas figuras aqui. Vamos relembrar. Bom, do quadrado nós vimos que é lado vezes... Na verdade, o quadrilátero, né? É lado vezes lado, base vezes altura. Só que no quadrado, a base e a altura são iguais. Se são iguais, fica L vezes L. L vezes L é L ao quadrado. Isso. No retângulo, a gente chama de base vezes altura. Mas, em miúdos, também seria multiplicar os lados, né? Só que como são lados diferentes, temos letras diferentes, tá? Assim como no paralelogramo também é base vezes a altura. Opa, esse H tá difícil. Aqui no paralelogramo, né, em alguns momentos, para calcularmos a altura, nós iremos precisar do teorema de Pitágoras. Verdade, tá? porque na pontinha que faz um triângulo, né? Isso. E aí, às vezes, a gente vai precisar do Pitágoras aí para achar a altura. E o triângulo? No triângulo, como o triângulo é a metade de um quadrilátero que eu contém, então é base vezes altura dividido por 2. Metade que é como se aqui dentro tivesse outro triângulo, né? Isso. Então é base vezes altura dividido por 2. E claro, a gente traz um mapa mental aqui para completar a nossa revisão. E aqui é bem legal, né? Ele fala aquela parte que a gente falou de decomposição de figura, né? Olha que legal. Então, a gente tem a figura de maneira direta, é um triângulo mesmo, a gente já conhece. E a gente tem aquelas que a gente divide em 2 partes para poder calcular, área 1, área 2. E tem a de exclusão, né? Ainda tem aquela que a gente calcula a área maior e tira a área menor para ver o que fica colorido ali, a parte colorida. E certo? Essa daqui, essa última, por exclusão e por partição, são aquelas que muitas das vezes o Enem gosta, tá? O Enem gosta de fazer essa mistura para vocês perceberem esses detalhes. Isso. Outro detalhe importante no cálculo de área é com relação à unidade, tá? A unidade da área é metro ao quadrado. Centímetro quadrado, tudo ao quadrado. E aí faz uma mistura ainda aqui na parte de área com a questão do hectare, tá? Do are, com relação ao alqueire, né? Que são unidades também diárias, só que são áreas agrícolas. Mas também temos uma comparação delas com o metro quadrado. E aqui fala uma coisa bem legal, né? Cuidado, a área é diferente de perímetro. A área é aqui dentro, ó, quando a gente pinta a figura por dentro. Perímetro é o contorno. E aqui a gente viu algumas que a gente já falou nessa aula, né? Retângulo, quadrado, o triângulo e o paralelogramo. E as outras ficam para a próxima aula, tá bom? Beleza. Aí, não, essa a gente viu, só que de outra forma, né? Então, olha lá, paralelogramo, trapézio e círculo, a gente vai ver na próxima aula, beleza? É porque o triângulo, né, nós falamos na aula, são vários tipos. A fórmula mais comum de usarmos o cálculo de área no triângulo é base vezes altura dividido por 2. Mas nós temos outros cálculos, por exemplo, esse aqui. Esse aqui é usado no triângulo equilátero. Especial para ele, né? Especial, lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Professor, mas se eu quiser usar base vezes altura, pode. Mas no final você vai chegar nesse resultado aqui, que é o lado ao quadrado dividido por 4 vezes a raiz de 3. Ainda tem também do triângulo escaleno, para qualquer triângulo, que aí você faz o perímetro, né, divide por 2 e usa o teorema de Heron. Outra fórmula também. Na verdade, tem muitas formas de chegar no cálculo de área, com matrizes, depois vocês vão ver, né? Segundo ano tem também com seno, né? Isso, então tem alguns caminhos. Mas agora é com vocês, use os caminhos que a gente mostrou na aula e mão na massa. A gente já está de volta.
Atividade de sala, vamos lá, tá quase na hora de resolvermos as questões, tirando as dúvidas, mas eu acredito que foi fácil, né? Tranquilo. Bem tranquilo. Foi? De boa na lagoa, então vamos lá. Questão de número 1, na telinha. Um sitiante possui 2 lotes quadrados. Um deles tem lado de 40 metros e o outro tem lado de 30 metros. Aqui tá trocado, tá os triângulos, os quadrados, sim. tá? Foi trocado, sem querer. Né? Mas Vai já falando sabe. aí, eu vou arrumando. Um tem 40 e o outro tem 30. Tá certo, só mudou a figura. Isso. Só que ele quer trocar. Ele quer trocar esses 2 lotes por um que tenha a mesma área, somando os 2. Então, como é que vai fazer para trocar? Como é que nós vamos saber qual que ele tem que trocar para ter a mesma área? Então a gente tem que calcular a área dos dois, somar. E ver quanto que vai dar. É a área do terceiro, né? Vamos lá, então. Primeiro, a área do primeiro. Vamos colocar que esse aqui é 1 e esse aqui é o 2, certo? Lado vezes lado, né? Lado vezes lado. Ou ainda a gente pode dizer que é lado ao quadrado, né? A área do 1 é 30 vezes 30 ou 30 ao quadrado. 30 vezes 30. 3 vezes 3? 9. Acrescenta 2 zeros. 900 metros quadrados. Vamos na área do 2? Bora. A área do 2, também lado ao quadrado. Agora a gente tem na segunda área 40 vezes 2 ou 40 ao quadrado. 4 vezes 4? 16. Acrescenta 2 zeros, 1.600 metros quadrados. Então, somando as duas áreas, né? Então, a área total, vamos dizer, a gente tem 900 mais 1.600. Quanto seria a nossa área total? 2.500. 2.500 metros quadrados. Agora, qual é a pergunta mesmo? Bom, ele quer saber, né, quanto que é o lado do novo terreno. Então agora a gente tem um novo de 2.500 aqui de área, né? Isso. 2.500 de área. O que a gente pode pensar? Fazendo o mesmo feito lá em cima, ó, 3 vezes 3 deu 9, colocou 2 zeros, não foi? Isso. Então 5 vezes 5 dá 25, tem 2 zeros, é 50. Então pronto. Então a área é 2.500 e o lado é de 50 por 50. Então o lado que a gente está procurando, 50 metros. Aí tem uma segunda parte ali, mas que a gente nem comentou na aula sobre hectares, não é? Ele terá quantos hectares? Nós comentamos na aula alguma coisa disso, que tem... É 1/4 de um lado, né? Vai ficar 1/4 do hectare. Isso mesmo. Nós falamos na aula essa informação, tá? Legal, né? Então, tinha até a mesma área, 50 por 50. E aí eu falei que era meio hectare, depois nós corrigimos lá que era 1/4 do hectare. Tá. Então aqui tá perguntando quantos hectares, então 1/4 de hectare. 1/4. Né? Beleza. Vamos lá de pergunta número 2? Um senhor quer construir um curral retangular com 24 metros quadrados de área. Indique para esse senhor 3 possibilidades diferentes para as dimensões do curral. Comprimento versus largura. Comprimento versus largura é o mesmo que base vezes altura, né? Mas como ele está falando de um curral, a gente gosta do comprimento vezes a largura, né? É porque fica meio assim, meio estranho para quem está escutando, né? Comprimento vezes largura. Então, quais as possibilidades aqui? De 24? Pode ser 6 vezes 4, né? 6 vezes 4. Então, 6 por 4. É uma possibilidade. Aí, assim, se é para criar uns animais maiores, quando tá correndo, quando tá pulando, 6 por 4 tá bom, né? E aí, se for 8 vezes 3, também dá 24, 8 né? vezes 3 dá 24 também. Isso, fazer bem mais compridinho assim, ó. E mais, né? Isso. Curtinho. Então, dá mais espaço para eles correrem. 8 vezes 3. 3 vezes 8, né? 24. Mais algum? Vamos lá, ele pediu 3 possibilidades. Vamos lá. Comprimento versus largura. Estão gritando aqui, colocaram 12 vezes 2, 12 por 2. Também dá. Então, comprimento versus largura, 12 vezes 2. Pronto, temos aí 3 possibilidades para que a área desse curral dê o resultado de 24 metros quadrados. Beleza. Aí estão gritando aqui mais números aqui, mas eu acho que pedimos 3, isso. 24 por 1 também é uma possibilidade. Indique 3, né? Poderia com o número quebrado? Se chegar no 24, pode. Beleza? É de 2,40 metros por 10. Também dá 24 metros quadrados. Beleza. Vamos lá, então. Questão de número 3. Um triângulo isósceles
tem base medindo 8 centímetros e altura medindo 3 centímetros. A área desse triângulo é... Ah, não, peraí. A altura, a base mede 8 e a altura mede 3? Vamos desenhar de novo, né, para ficar mais coerente. Ele é mais assim, então, né? Olha lá, então a gente tem isósceles, são esses dois lados iguais. Isso, a base mede 8 e a altura mede 3. Mas nem precisaríamos, porque no triângulo a gente faz base vezes altura dividido por 2, né? Quem é a base? A base 8. é 8. Quem é a altura? 3 dividido por 2. 3 vezes 8? Dá 24. Dividido por 2. 12. A nossa área são 12 centímetros quadrados. A alternativa correta é a letra B. Mas aqui ficou legal porque dando a informação de que é um triângulo isósceles, né, nós já conseguimos encontrar os lados desse triângulo, né? Uhum. Dá para fazer em Pitágoras ali, achar os lados. Ah, verdade. É, porque vai ficar 4 e 3, né? São os elementos pitagóricos, né? 5. Belezura? Então vamos de Se Liga no Enem para a gente fechar com chave de ouro as questões da aula de hoje. Essa aqui é do Enem de 2015. Isso. Legal, bora ver. E aí, olha só, vamos ver como é que o Enem trata a geometria. Lembrando que a geometria é a queridinha do Enem, tá? Verdade. Quando se fala em Enem, matemática, a queridinha, a queridona é a dona geometria, beleza? O prefeito de uma cidade deseja promover uma festa popular no Parque Municipal para comemorar o aniversário de fundação do município. Sabe-se que esse parque possui formato retangular, com 120 metros de comprimento e 150 metros de largura. Percebam que, como ele está falando de uma região, né, comum, de um parque, de alguma coisa, comprimento e largura. Porque falar de base e altura ficaria meio abstrato aqui na situação prática. Além disso, para a segurança das pessoas presentes no local, a polícia recomenda que a densidade média num evento dessa natureza não supere 4 pessoas por metro quadrado. Lembra que nós falamos aqui de uma questão lá do sítio da Dona Dirte, né, que ela tinha separado uma área para cultivar cupuaçu. E aí nós percebemos que ela plantava do tipo 5x6, quer dizer, numa área de 30 metros quadrados, tinha ali as divisões das mudas de cupuaçu. Beleza, aqui ele está falando o seguinte, que para cada quadradinho de 1 metro só podem ficar 4 pessoas. Seguindo as recomendações da segurança estabelecida da polícia, qual é o número máximo de pessoas que poderão estar presentes na festa? Aí temos opções aqui, né? 1.000, 4.500, 18.000, 72.000, 120.000. Eu acho que o primeiro passo é calcular a área desse lugar, né? Vamos enxergar o local, né? Isso, vamos lá. Então, 120 por 150, né? Temos um retângulo, 150 por 120. Vamos calcular a área dessa figura, né? Então, a área, nesse caso, comprimento vezes largura. 150 vezes 120. Não sei se está ou está ao contrário, está certo. Não, 120 é o comprimento, né? Só para ficar certinho aqui. Mas não faz diferença, né? Na multiplicação, no produto, não se alteram os fatores, né? A alteração dos fatores não altera o resultado, né? O produto, né? Vamos lá, então. Vamos fazer 12 vezes 15? Vamos, vai ficar 150 mais 30, 180. 180. Acrescentamos 2 zeros. 180. 180, acrescentamos 2 zeros. 18.000 metros quadrados. A letra C, pronto. 18. Mas ele está dizendo aqui a quantidade de pessoas que ele quer. Não aqui é a área. Não é a área, então, né? Cuidado. Agora assim, ó, para cada metro quadrado tem 4 pessoas. Em cada metro quadrado tem 4 pessoas. Podem ter 4 pessoas. Então, eu tenho que multiplicar por 4, 18.000. Isso. Entendi. Então, porque a cada metro quadrado aqui, quando tiver 1 por 1, né? 4 pessoas. 1 metro quadrado, a cada aqui vai ter 4 pessoas aqui, certo? E quantos metros quadrados tem dentro dessa área aí? 18.000. 18.000 vezes 4 pessoas por metro quadrado. 4 vezes 18? Dá 72. 72. Acrescentamos os zeros, então... 72.000 pessoas. Personas. E é assim que o Enem traz e trata as questões que fala de geometria, tá? Ele sempre faz uma mistura de um monte de informação com os detalhes. É importante que nós observemos tudo isso.
São questões práticas do Enem, são questões boas, mas que precisam de interpretação. Por quê? O Enem sempre vai colocar nas opções os cálculos certos que nós fazemos. Isso mesmo. 18 mil está errado? Não. Tem no gabarito? Tem. Só não chegou no final do... Só não é a resposta correta. Não verdade. É o que ele quer que você faça. Então é nessa pegada aí que a gente tem que ter esse cuidado, porque os caminhos para se chegar na resposta também vão estar lá nas alternativas. Não é, a gente não fala, não é pegadinha, isso não é pegadinha. São chamados de distratores, ou seja, distratam a resposta correta para aquele aluno que não chegou até o final do processo. Então o caminho vai estar lá, né? E distrator é legal porque ele tem o mesmo prefixo da palavra distrair. Distrator, distrair, ou seja, tirar a atenção. Quem está distraído ali, marca o 18 mil, papo, e errou. Então, vocês estão no primeiro ano, então já precisamos abrir nossos olhos para isso. No Enem, ele vai tentar, vai te dar uma situação, um problema, que não é difícil, você viu lá, uma festa, uma área, aí 4 pessoas para cada metro quadrado. Você vai fazer o cálculo. Se você ficar fazendo conta e olhando a alternativa, faz conta, e olha a alternativa, você pode se precipitar. Então, o ideal é o quê? Entende o problema, olha as alternativas e vê. Porque olhando para a alternativa, eu já sei se vai ter número inteiro, se vai ter número quebrado, então eu já sei se eu vou estar errando. Por exemplo, só números inteiros, de repente deu uma vírgula lá, opa, tá errado. Não pode dar vírgula, porque são pessoas. Vai ter 10,5 pessoas. Como assim? De 10 pessoas é a metade de uma outra, então tem que ter esse cuidado. Isso mesmo. E aí depois é só caminhar e continha básica. Eita. Não, o sujeito tinha até apagado já. Vamos lá, no material complementar, então, vai ter o quebra-cabeça do Tangram, que acabou que a gente ainda não fez, né? Mas as nossas aulas diárias aí algumas são diversas, a gente ainda vai fazer com vocês, tá? Mas já foi para vocês o material complementar mandando o Tangram aí, que é o nosso quebra-cabeça chinês, que a gente monta muitas figuras geométricas com ele. Então, muitas figuras com as figuras que temos lá, né? É muito bacana de trabalhar, mas a gente vai trazer aí para fazer junto com vocês, certo? Brincando com os números, vamos lá? Tinha uma perguntinha, um desafio, vamos entender melhor. As idades de pai e filho, se somadas, dão 66 anos. A idade do pai é a idade do filho invertida. Ou seja, se o filho tem 12, o pai tem 21. Só que tem que dar 66. Isso. E aí, nós já até excluímos aqui algumas possibilidades. Há 3 respostas possíveis. Isso. Tipo, vamos ver junto aqui? Os números iguais, né? 33. 33 não é possibilidade de resposta. Não, porque aí o pai com 33, o filho com 33, não dá, né? Não dá, né? Então não pode. E aí, vocês conseguiram encontrar uma das 3 possíveis respostas, que daqui, ó. São 3. Nós não pedimos as 3. Disse que há 3 possíveis respostas. Isso. Vamos lá? Você conseguiu encontrar? Vamos? Vamos de resposta? Olha lá, 66. Tá aqui uma possibilidade. O inverso. Tá o inverso. 06, 60. Perfeito. Deu 66. 51 e 15. Sim, inverteu, somou. 15 e 51. Somou, deu 66. 4, 2 e 24. Tem que ser respostas coerentes também, né? Na parte do pai e do filho, né? 42 e 24 também, idades invertidas e que somadas dão 66. E a pergunta é... Boa essa, hein? Conseguiram encontrar pelo menos algumas dessas 3? Acho que sim, né? Acho que uma certeza, sim, né? Às vezes 3 é muito, mas uma acreditamos. Sabia que tem aluno... E aí nós vamos conversar aqui agora, papo sério. Papo reto. Que tá dando preferência em tentar descobrir ou brincando com os números e acaba que perde o tempo e não consegue fazer as atividades todas. Não, gente, tem que ter um equilíbrio aí, né? Vamos lá, primeiro o dever, depois o lazer, porque a gente considera que o brincando com os números já é o lazer, né? É uma coisa mais descontraída e tudo mais. Então, primeiro o dever. Façam as atividades de sala, depois que tá tudo completinho ali, bora pro brincando com os números. É muito legal, né? O brincando com os números, ele diverge um pouco daquele ritmo mais assim de atividades, ele é uma coisa descontraída, bacana, mas a gente tem que também fazer as atividades de sala. Tá bom? E agora a gente fica por aqui daquele jeito muito legal, muito gostoso. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!